Queridos, graça e paz, espero que todos estejam bem, sua família estejam todos com saúde, todos abençoados em nome de Jesus. Eu espero que todos estejam firmes, constantes no Senhor, fortalecidos pelo poder da sua palavra, fortalecidos no Espírito, fortalecidos lendo, orando, jejuando, andando nos caminhos do Senhor. Espero que todos tenham tido um final de semana abençoado, comunhão com o Senhor, tenham prestado o seu culto ao Senhor diariamente. Espero que vocês estejam firmes. Queridos, eu gostaria de, antes de começarmos a meditarmos na palavra do Senhor, eu gostaria de convidar você, se possível, orarmos juntos. Orarmos pela nossa casa, pela nossa igreja, pela nossa família. Amém? Vamos orar? Senhor, nós queremos te louvar, Senhor, e te agradecer por tudo. Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio, Pai, de estar mais uma vez, Pai, aprendendo de Ti, de estar mais uma vez, Senhor, estudando a Tua palavra. Pai, eu quero, em nome do Senhor Jesus, te pedir que o Teu Espírito Santo venha nos ajudar, nos renovar, abrir o nosso entendimento, Senhor, para cada vez mais nós possamos compreender a Tua palavra, que o Teu Espírito venha, Pai, trazendo a revelação, aquilo que está escondido, aquilo que o Senhor tem para ministrar no nosso espírito. Pai, que essa palavra ela não volta vazia, que ela desça no espírito de cada um, no coração de cada um. É o nome do Senhor Jesus, que ela venha, Pai, trazendo, Senhor, refrigério, cura, renovo, restauração, libertação. É o nome de Jesus. Eu quero juntamente, Pai, com a Tua igreja, Pai, pedir, Senhor, pelas nossas famílias, pelas nossas casas, que o Senhor possa vir, Senhor, continuar, Pai, nos abençoando, nos guardando, nos livrando de todo o mal. Nós temos, Pai, a certeza que o Senhor é conosco, o Senhor com o seu braço forte aqui nos protege, o Senhor com o seu braço estendido, com a sua mão estendida, nos guarda, nos livra de todo o laço do passarinheiro, de toda a peste, de todo e qualquer investida de Satanás. Nós bem sabemos, Pai, que os dias a qual nós vivemos são dias terríveis, são dias, Pai, que muitos têm, Pai, apostatado da sua fé, muitos têm se desviado, muitos, Senhor, têm abandonado, mas nós continuamos, Pai, nós continuamos acreditando no Senhor, nós continuamos firmes com o Senhor, nós continuamos, Pai, andando, Pai, na Tua presença, fazendo a Tua obra, Pai. Fortalece o Teu povo, fortalece, Pai, a Tua igreja. Se porventura tem alguém, Pai, que está orando agora comigo, que está fraco, que Teu Espírito venha de encontro, fortalecendo, revigorando, Pai, o ânimo, Pai, revigorando, Pai, o físico, o espírito, Senhor. Se porventura tem alguém, Pai, que está com pouca fé, eu quero te pedir, em nome do Senhor Jesus, que hoje ele saia daqui com a fé aumentada, que a fé seja renovada através do Teu Espírito, através da Tua palavra. Pai, eu quero abençoar, Pai, também a igreja. Pai, eu quero em nome do Senhor Jesus te pedir, abençoa, Senhor, os ministérios da igreja, abençoa, Senhor, todos que estão, Senhor, envolvidos, trabalhando, Pai, em prol do Teu reino. Aqueles, Pai, que estão, Senhor, engajados na Tua obra. Pai, eles sabem, eles têm entendimento que estão trabalhando para o Senhor, aonde o nosso trabalho no Senhor, para o Senhor, não é vão, que nós colheremos galardões espirituais, recompensas, Pai, nos céus, quando nós estivermos ali, Senhor, o Senhor nos dará. A Tua palavra fala, Senhor, para nós juntarmos tesouros nos céus, aonde a traça e a ferrugem não consome. Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor tem nos dado de trabalhar por Ti, Senhor, e para Ti, Pai. Em o nome do Senhor Jesus, eu quero Te pedir, fortalece, Pai, os apóstolos, abençoa a casa deles, Senhor, renova, Pai, o físico, renova, Pai, a visão, Senhor, dá sabedoria, discernimento, ousadia, intrepidez, que o Senhor possa vir conduzindo, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Nós queremos Te pedir, Senhor, abençoa, Pai, as finanças da igreja, abençoa, Pai, as finanças, Pai, do Teu povo, abençoa, Pai, as finanças do CEF,
Pai, grandes são os desafios, mas o Senhor é que peleja por nós. Pai, nós queremos te louvar e te agradecer em nome de Jesus. Amém? Queridos, eu gostaria de, na verdade, continuar alguns dias atrás, alguns programas atrás, eu havia mencionado que eu iria continuar falando a respeito das características de Jesus no livro de João. O livro de João, para mim, a Bíblia por si só, ela fala, é a palavra de Deus falando conosco. A Bíblia toda é a palavra de Deus, a Bíblia toda ela é maravilhosa. Obviamente tem alguns livros que eles são, digamos assim, preferidos. Eu particularmente, eu gosto muito do livro de João, porque é um livro que traz, o apóstolo João, ele traz com propriedade, ele traz uma revelação assim tremenda a respeito de Jesus. Então eu havia mencionado alguns grupos anteriores a respeito das características de Jesus, e no segundo grupo dessa série sobre o livro de João, eu havia parado no capítulo 10 falando sobre a característica de Jesus. Então hoje eu gostaria de continuar a partir do capítulo 10, falando sobre as características de Jesus para a nossa meditação, para nós adentrarmos na palavra de Deus com compreensão, sabendo que João detalha com riquezas a respeito de Cristo. E eu quero ler aqui com você no capítulo 1 capítulo 1 do livro de João, tá? Diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Versículo 3, todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. É muito importante nós termos esse entendimento, sabendo a respeito de Jesus, sabendo a respeito de quando João fala sobre isso, que ele era desde o princípio, ele estava desde da fundação dos mundos, ele já era o Verbo vivo ali com Deus. E é interessante nós sabermos aqui, e eu quero que vocês possam entender, eu quero dar um título para essa ministração aqui a respeito do príncipe da vida. Eu quero falar a respeito do príncipe da vida. E aí nós vamos para o capítulo 11. O capítulo 11 do livro de João, ele destaca com propriedade a respeito do príncipe, a respeito do senhorio de Jesus, a respeito do príncipe da vida. Eu li o capítulo 1 para nós entendermos e sabermos, tá? A respeito de Jesus, e eu quero falar a respeito do, perdão, não é príncipe não, príncipe da vida, que é Jesus. Jesus, ele é, e aqui a fala no capítulo 11 narra a história de Lázaro, a morte de Lázaro, e é interessante que se nós adentrarmos e ver que o princípio da vida está em Deus. O princípio da vida, o que é o príncipe da vida é Jesus. O senhorio está sobre ele e ele tem o controle de todas as coisas. Nós lemos no capítulo 1, aonde ele estava com Deus e o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, ele participou e ele estava da fundação, desde o início da fundação do mundo, ele já estava. Então o que acontece? Nós conhecemos a história aqui eu vou destacar para nós adentrarmos nela, a história de Lázaro, aonde Lázaro ele morreu, aonde as suas irmãs ficaram um pouco amedrontadas, desamparadas, inseguras com relação à partida de Lázaro, até o ponto, e nós conhecemos a história, até o ponto dela dizer, a irmã de Lázaro, se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. E aí quando Jesus fala a respeito da ressurreição, que Lázaro iria ressuscitar, ela fala, eu sei, no último dia. Mas o que Jesus estava falando, que ele é o príncipe da vida, que nele há toda a autoridade constituída desde a eternidade,
toda a autoridade lhe foi entregue, ele tem todo o poder. E ele estava falando para ela, e aqui que ele fala a respeito da autoridade que ele tem com relação à vida, e ele está ali exercendo, trazendo uma confiança plena para aqueles que estão ali, presenciando toda aquela circunstância que estava acontecendo ali em volta da família de Lázaro, pessoas desesperadas, pessoas tristes. É muito difícil quando nós perdemos alguém da nossa família. É muito triste quando nós perdemos alguém, um ente querido. Eu, por exemplo, estou falando aqui, falando para os irmãos e o meu coração se entristece, obviamente, porque ontem mesmo sepultaram uma das irmãs do meu pai, a minha tia. Eu fico triste, mas por outro lado, esta palavra aqui, ela nos consola. Nós sabendo aqui quem é Jesus e nós apegados com Jesus, nós sabemos que para Ele todas as coisas é possível. E aí quando Marta fala a respeito de que Ele iria ressuscitar no último momento, no último dia, nós também sabemos que aqueles que partiram com Jesus, eles irão ressuscitar. Então, na verdade, nós temos que estar com a nossa fé sempre fortalecida nisso, uma fé inabalável, uma esperança inabalável, independente de qualquer que seja a situação. É interessante que se nós entendermos isso, se nós compreendermos isso, tendo esse entendimento com nós, que Jesus, Ele tem todo o poder, toda a autoridade está nas mãos dele. É interessante que, às vezes, nós passamos por momentos que, infelizmente, às vezes nós esquecemos do senhorio de Jesus, de quem Ele é. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o autor da nossa existência. Lembra quando nós lemos no capítulo 1 que Ele era o Verbo vivo, estava com Deus? Lembra? Eu sempre falo a respeito eu faço menção a respeito digamos assim, a reunião maravilhosa. Pai, Filho e Espírito Santo. Logo no início, Gênesis. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Eu estava desde o princípio. E às vezes nós ficamos amedrontados, às vezes ficamos tristes, abatidos e às vezes até esquecemos do senhorio dele. Mas eu quero dizer uma coisa. Cristo, o príncipe da vida, Ele tem o controle de todas as coisas. Todo o senhorio está em suas mãos. Todo o senhorio está sobre os seus ombros. E é interessante aqui, eu quero dar continuidade, se nós avançarmos para uma das características aqui de Jesus, a respeito de quem é Cristo. No capítulo 12, João relata e fala a respeito do Rei. Quem é o Senhor dos Senhores? Onde Jesus ele é ungido em Betânia, logo no início do capítulo 12, aonde ele é o Rei, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aonde tem a entrada triunfal ali, aonde Jesus, a partir do capítulo 12, quando eles fazem a entrada triunfal de Jesus, onde eles tomam a partir do versículo 12, capítulo 12, a partir do versículo 13, eles falam que tomaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro, gritando: Hosana, bendito é aquele que vem em nome do Senhor, bendito é o Rei de Israel. É interessante aqui, e eu quero destacar a respeito de uma das características de Jesus no capítulo 12, que é o reinado, que é o Rei, Senhor dos Senhores. É interessante que aqui, no primeiro momento, eles até clamam: Hosana nas alturas, Rei de Israel. Só que, infelizmente, eles estavam falando sem
revelação. Eles estavam falando simplesmente com um desejo humano, com uma ótica humana. Como assim? O que eles estavam querendo era que, beleza, o rei de Israel chegou, o rei irá sentar no trono e irá ter um governo terreno. O que eles queriam ali era um governo terreno para sair do domínio dos outros reis que estavam oprimindo a nação de Israel. Nós sabíamos e nós conhecemos a história, nós conhecemos a história onde o reino de Israel estava sob o domínio de Roma. Então o que eles pensaram? Reconhecendo a Jesus como o rei, ele iria sentar e o que eles estavam querendo era um governo terreno. E o que Jesus está mostrando para eles, e eles, poucos, tiveram essa revelação, era de um reino espiritual, um reino que não é deste mundo. E aí, nos nossos dias, muitas pessoas até querem dar o senhorio para Jesus. Só que o que acontece? O que eles querem é que o Senhor seja o Senhor da vida dele em algumas áreas, sem ser na totalidade. Algumas áreas, digamos assim, o Senhor tem o senhorio, mas em outras áreas não. Então, como que é isso? Em algumas áreas da minha vida humana, o Senhor reina. Como? O Senhor reina, eu vou dizer aquilo que sempre as pessoas pensam. O Senhor reina, eu creio que o Senhor é poderoso, que Ele é o rei, que Ele pode todas as coisas, e o Senhor irá fazer um milagre na área financeira. Mas, por outro lado, não deixa o Senhor sentar no trono, que é um trono eterno da sua vida, e governar ela por completo. Não dá um senhorio espiritual, não reconhece o Rei dos Reis. E aí o que acontece? Deixam outras coisas sentar no trono que pertence somente a Ele. Como assim? Quer ver um exemplo? Mamon. A Bíblia fala como é possível você servir a dois senhores. É impossível. A Bíblia também fala, onde estiver o teu coração, onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. É só para vocês entenderem que muitas vezes as pessoas falam de boca, simplesmente lançam palavras ao vento, saindo de boca para fora, mas na verdade eles não têm o senhorio eterno de Jesus em suas vidas. É simples, é só você ver essas pessoas que vêm, muitas delas vêm na igreja, até confessam a Jesus, até dizem, não, eu sou crente, mas eles não vivem segundo o reino de Deus. Como assim? Segundo o reino de Deus, porque, entenda, todo reino, ele tem leis, tem quem governa, tem um rei que governa, tem os seus súditos e tem as leis que regem o reino. Mas aí tem pessoas que até falam que pertence a Jesus, mas isso não se submete à lei do reino. Andam pecando, brigando, negligenciando, fazendo coisas que a Bíblia diz para não fazer. Entende? É da mesma forma, simplesmente falam de boca para fora, mas no seu coração não tem o reconhecimento do Rei dos Reis, não tem o reconhecimento da soberania de Cristo em suas vidas. Amém? Eu quero passar adiante aqui. É interessante no capítulo 13 do livro de João, propriamente do versículo 1 ao 10, ele fala e ele relata a respeito do servo. Presta atenção que até parece ser algo contraditório. No capítulo 12 ele fala de uma realeza, ele fala de um rei. E no capítulo 13 ele fala a respeito do servo. É interessante que logo no início do capítulo, eu não sei na sua Bíblia, na minha, ele fala a respeito de Jesus quando ele lava os pés dos discípulos. E ele se coloca numa condição de servo, mesmo sendo rei. E aí nós vemos hoje que é muito estranho isso, infelizmente, acontecer no nosso meio, mas infelizmente acontece. Parece ser até estranho, mas
na verdade, não deveria ser assim. Ao invés de servir, pessoas querendo ser servidos. Fora de um princípio do reino. Você entende que tem aí uma coisa que não bate? Que é contraditório? Lembra que eu falei para você no capítulo 12, onde eles falam e reconhecem o senhorio de Jesus, mas o que eles estavam querendo é senhorio terreno? É a mesma coisa hoje nós vemos na igreja, onde pessoas reconhecem um senhorio superficial, um senhorio terreno. Nunca reconhecem um senhorio divino, obedecendo às leis espirituais, às leis do reino de Deus. É simples. Você que vai ver que uma das características do reino de Deus é simples. Uma das características daqueles súditos do reino é ser servo, é servir. Você quer ver uma pessoa que reconhece o senhorio de Cristo na sua vida? Você quer ver realmente se essa pessoa faz parte do reino de Deus? A primeira característica que é exalada na vida de um cristão é ser servo. Porque o próprio Cristo, mesmo sendo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Ele serviu. Ele lavou os pés dos discípulos. Se você meditar, é interessante que quando Pedro tem esse entendimento, e é interessante que até então Pedro tem um questionamento, né? Eu não vou adentrar muito aqui, que Jesus no versículo 7, ele fala, provavelmente aqui, eu vou ler o versículo 6 para você entender, e você vai entender exatamente o que eu quero que você consiga entender, para que não haja dúvida, para que você cresça espiritualmente, para que você tenha um amadurecimento espiritual. No capítulo 6 do 13, no capítulo 13, no versículo 6, ele fala assim, Pedro falando, né? Aproximou-se Simão Pedro, que lhes disse, Senhor, tu vais lavar os meus pés? E aí Jesus fala, no versículo 7, respondeu-lhe Jesus, o que eu faço não o saberás agora, mas o compreendereis depois. Versículo 8, disse Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Você entende que uma das características do reino é você ser servo? Se você não for servo, você não tem parte com ele no reino. E quem está falando aqui não é o Marcos não, tá? Quem está falando aqui não é o apóstolo João. Quem está falando aqui é o dono, e eu sempre repito, é o dono da casa. É ele que está falando. É o próprio Cristo, que aquele que não servir, aquele que não serve para servir, não será aceito no reino dele. Sirva de coração. Tenha essa revelação. Tenha esse entendimento. Tem muitas pessoas que têm esse entendimento que pensa que está fazendo para homens. Queridos, nós não fazemos para homens, nós fazemos para Deus. A partir do momento que você tem esse entendimento, quando você tem esse discernimento, quando isso desce no teu espírito, o teu modo de servir, o teu modo de fazer, passa a ser diferente. Você não faz por obrigação, você faz por amor. Você faz por amor a Ele porque vai ser uma característica implantada em você dele. Lembra quando eu mencionei a respeito da reunião em Gênesis? Eu creio que você conhece logo na criação. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Gênesis, para não ficar nas minhas palavras, Gênesis capítulo 1, versículo 26. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Você entende? Que desde o início, quando ele estava lá, essa característica dele, de servo, já estava
nele. E a partir do momento que nós aceitamos Cristo, que nós temos a reconciliação nele, o DNA de Cristo passa a habitar em nós, automaticamente uma das características que tem é essa, de sermos servos. Que você possa ter esse entendimento, que você possa ter essa compreensão. É interessante aqui, eu gosto de Pedro. Pedro era assim, ele agia muito pelo impulso, né? Ele era muito, eu vou usar uma palavra, talvez, eu não sei se tem essa palavra, espivitado, ele era muito eufórico, explosivo, que ao ponto de, no versículo 9, ele fala o seguinte, eu estou no capítulo 13 de João, no versículo 9, respondeu Simão Pedro, Senhor, não apenas os pés, mas também as mãos e a cabeça. É interessante que quando desce no Espírito, quando ele tem essa revelação, ele não tem resistência nenhuma. Você parou para prestar atenção? E por que que hoje, nos nossos dias, nós vemos pessoas que ficam relutando e têm uma resistência tremenda com relação às coisas do reino de Deus, com relação às coisas do reino? Sabe por quê? Porque lhe falta uma coisa, a revelação ainda não desceu no seu espírito, a compreensão ainda não desceu no seu espírito. E aí é tremendo. Quando Pedro fala a respeito disso, que ele dá esta palavra, automaticamente está uma coisa que está embutida aqui. Automaticamente tem uma coisa que está muito clara. Ele se submete. Ele não deixa nenhuma forma de resistência. Ele se submete automaticamente ao senhorio do Senhor. E hoje em dia nós temos visto tantas pessoas relutando com relação ao senhorio de Jesus. E elas não se submetem. São pessoas de dura serviço, que até confessam, que até dizem de boca para fora, até cantam, até ergam as mãos, e espante, até oram, choram, mas não reconhecem. Isso ainda não desceu no Espírito, isso ainda não desceu. Eles não reconhecem por completo o senhorio. Mas em nome do Senhor Jesus, eu quero acreditar e eu quero pedir a Deus que o Espírito Santo toque em você, para que você possa ter esse discernimento, que isso desça no teu espírito, que essas características de Jesus seja automaticamente enraizada em você, enraizada em nós, que nós possamos exalar ao ponto de onde nós formos, automaticamente eles verem, está ali um cristão. Não, aquele ali verdadeiramente é um servo do Senhor. Porque quando se fala ali é um cristão, automaticamente as características de Jesus, ela está sendo repassada para nós. E aí é simples você ver. Se a pessoa tem a característica de Cristo, se diz que é cristão, se anda com as características dele ou não. É simples você distinguir no meio da multidão quem é quem. Quem é servo e quem é multidão. Amém? Eu espero que vocês tenham compreendido, eu espero que vocês estejam aprendendo um pouco da palavra, que essa palavra chegue no seu coração, que vocês possam estar sendo fortalecidos. Logo em seguida, quando eu tiver outra oportunidade, eu quero continuar no livro de João, a partir do capítulo 14. Eu espero que você, hoje, em nome de Jesus, que sua mente esteja sendo aberta
que o seu conhecimento aqui, como estava no capítulo 13, no versículo 7, quando Jesus respondeu, o que eu faço não sabeis agora, mas o compreenderás depois. O conhecimento, a revelação deles, dos apóstolos, naquele momento, antes do ato, estava limitado. Que você possa ter um conhecimento espiritual, que você possa ter a revelação de tudo o que está acontecendo e de tudo aquilo que você faz para o reino de Deus. Que você tenha entendimento das coisas espirituais. Que você tenha um espírito de servo, conhecendo na totalidade quem é o nosso Deus, quem é Jesus Cristo, quem é o Espírito Santo. Quando você fizer qualquer coisa para o Senhor, tenha esse entendimento. Mesmo sendo rei, Ele se entregou para morrer no meu lugar, no seu lugar, no nosso lugar. Amém? Então eu gostaria de orar com você neste momento. Eu quero pedir ao Espírito Santo de Deus que venha fortalecer você, que venha despertar você que talvez tenha parado, está dormindo espiritualmente, que haja um despertar na sua fé, uma ativação seja estabelecida hoje na sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, eu quero te louvar, Pai, te agradecer por mais essa oportunidade, Senhor, de estarmos, Pai, aprendendo mais de Ti. Eu quero te pedir, Senhor, forja em nós, Pai. Se nós dizemos que somos de Cristo, se nós dizemos que somos cristãos, que nós possamos ter, Pai, as características de Jesus enraigadas, Pai, em nossas vidas. Pai, que ela seja latente, que o mundo veja, Pai, que nós somos de Ti, Jesus. Que essas características de Jesus seja, Pai, visível, que nós possamos ser servo, que o Senhor seja o Senhor da nossa vida na totalidade, não somente na boca para fora, mas no nosso espírito. Nós reconhecemos o Senhor e nós nos submetemos, Pai, ao Teu senhorio. Pai, eu quero Te louvar em nome de Jesus. Eu quero abençoar todos os meus irmãos, que eles sejam abençoados, que eles sejam libertos, que eles sejam, Pai, prósperos, Pai, em todas as áreas da vida deles, que eles cresçam na graça, no conhecimento. Eu abençoo a casa, eu abençoo a família, a parentela, eu abençoo, Pai, os negócios, o trabalho, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida, fique com Deus. Até o próximo programa, se Deus quiser.